Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos novamente ao VFF1 Motores, a plataforma dos fãs de motores. Hoje temos mais um podcast dedicado ao WRC, que este fim de semana teve a sua segunda ronda do campeonato na Suécia. Comigo, tenho como habitualmente o Mr. Guilherme Nunes, o nosso maior fã do Ford Puma, não é, Guilherme? Portanto, mais um fim de semana excelente para ti, como devo imaginar, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Temos também o regresso do David Pacheco, que pela primeira vez em muito tempo tem ali o póster dele, fitting com o podcast, neste caso. Sim, senhora David. Antes de continuar, queria, como sempre, agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas, que todos os meses contribuem para ajudar o podcast a pagar as contas e nos permitem continuar a crescer. Já sabem que se nos quiserem apoiar, podem fazer em patreon.com/DFF1 e ficam com a possibilidade de ouvir o nosso podcast exclusivo para patronos, o Via das Boxes, que sai todas as quintas-feiras, que participa o David e o Salviano. Caso tenham interesse em NASCAR, também recomendo ouvirem o podcast gravado na passada quinta-feira, em que o David também participou. O David está aqui com muitas participações, está a ser aqui o elemento mais utilizado. Claramente anda a dar graxa ao treinador, está a participar muitas vezes. Muito bem, David, continua assim. Como eu estava a dizer, participou o David, o Salviano e o Estadinha, que falaram sobre o início da temporada de NASCAR, com o Clash em Los Angeles. Não disse asneira, para não, David. Sabes que eu NASCAR estou a tentar ganhar o interesse, eu tenho interesse em ver, ainda não consegui, infelizmente, mas estou a tentar. Tu ainda não tiveste a companhia certa e a comida certa e a bebida certa. Quando tiveres, vais ver a diferença. Quando me quiseres convidar para jantar contigo a ver NASCAR, eu fico com o convite aceito. Queria desde já também pedir desculpa, porque no último episódio terminei sem dar a resposta do Trivia. Portanto, o Trivia foi em janeiro de 2001, foi a primeira vez que as marcas atuais do WRC, ou seja, a Toyota e Hyundai e Ford, se encontraram na categoria mais alta do WRC no Rally de Monte Carlo. Qual das marcas teve o carro mais bem classificado e, para pontos extra, quem era a dupla? O Guilherme sabe a resposta, portanto o Guilherme está proibido de responder, que eu já lhe dei esta resposta. O David, se quiseres dar um tiro... não vale ir à Bíblia, que eu estou-te a ver. Não vale ir assim à Bíblia. Deixa chegar mais ao final. No final... Não, esta eu tenho que dar agora. A nova... Não tem de ser. Esta já está atrasada. Então repete a pergunta, desculpa. Em janeiro de 2001, foi a primeira vez que as marcas atuais do WRC, a Toyota, Hyundai e Ford, se encontraram na categoria mais alta do WRC, no Rally de Monte Carlo. Qual das marcas teve o carro mais bem classificado e, para pontos extra, quem era a dupla? É a Ford. Agora a dupla. Não estou a ver. Eu acho que o Colin McRae fez. Colin McRae participou, sim, senhora. Participou, mas eu não sei se foi a dupla mais bem classificada da Ford. Queres que eu te diga? Eu vou-te dizer então quem eram os participantes. Da Ford participou o Carlos Sainz e o Luís Moia. Foi o Sainz, sim, senhora. Portanto, a resposta certa era o Carlos Sainz e o Luís Moia ficaram em segundos da geral, com o Ford Focus WRC 2001, a 1 minuto, mais ou menos, atrás do vencedor, que foi o Tommy McKinnon num Lancer Evo. Na altura do que o Ford participou o Carlos Sainz e o Colin McRae e o François Delecourt. Portanto, o Delecourt mantém-se forte até hoje. Na Hyundai, na altura, participou o Piero Liatti e o Alisson McRae. WRC. Exatamente. E na Toyota, que já estava na fase descendente da sua participação no Mundial, programa. Já não tinha equipa oficial sequer, participaram 3 pilotos com um Toyota privado, que foi o Piero Longhi, o Oliver Burri e o Lorenzo Zacchi. Só que a piada nisto tudo é que nenhum Toyota terminou. Pois não. Portanto, o que é que eles levaram? 2001 levaram o quê? Corolla WRC. O do Corolla mais curto. Ok. O Corolla, ok. Portanto, o trivia para esta semana, que eu vou tentar ao máximo não me esquecer de responder no fim. A pergunta é: em Monte Carlo, vimos Kalle Rovanperä atingir a marca das 100 vitórias em classificativas do WRC. Dos pilotos que fazem o campeonato em 2023 a tempo inteiro, quem foi mais rápido a atingir as 100 vitórias em especiais?
escusas de procurar David, porque esta informação agora paga-se, infelizmente. Quem disse que eu não paguei na Bíblia? Mas olha que tu me disseste e eu fui lá ver os preços, ainda não paguei, não sei se vou pagar, mas fui lá ver os preços, pá, e para o que é, estão muito em conta. Se alguém quer chapas de matrícula e saber qual é as matrículas, pá, aquilo não é nada. Certo. Portanto, eu vou tentar ao máximo não me esquecer de dar a resposta até no final. Até já pus aqui um apontamento no fim, a dizer, não esquecer. Eu tento lembrar. Portanto, vamos então à primeira parte, que é a ronda de notícias. E começamos com a primeira, que é confirmação de Sebastião Ogier no Rally do México. Portanto, temos o regresso do 8 vezes campeão do mundo, que depois de Monte Carlo continua a sua participação no Rally do México. Temos também algo que já falámos no último episódio, que é Craig Breen na Hyundai Portugal, que na altura ainda não tinha sido confirmado oficialmente, mas atualmente já foi confirmado e sabe-se que irá participar no Rally Serras de Faf e no Rally Terras da Aboboreira. Tanto que ele, no final do Rally da Suécia, descaiu-se a dizer que não ia ao México e que as suas próximas provas seriam então a Serras de Faf e a Terras da Aboboreira. Portanto, tu viste a resposta que ele deu sobre o Serras de Faf? Vi, mas podes contar para os ouvintes ouvir. Então, basicamente, o Craig Breen vem cá beber bom vinho, comer boa comida e espera fazer um bom rally. Se isto está tudo relacionado, pá, não sei. Mas a resposta dele foi essa. Eu espero que não seja por essa ordem. Ok, então, pois, convém que o vídeo venha no fim, não é? Depois enxaguas, depois dormes e vais correr. Enfim, prioridades, não é? Claro. Uma das notícias que eu também gostava de trazer aqui é a garagem de 56 do WRC. E vou passar a palavra ao Guilherme para nos explicar o que é a garagem 56 em Le Mans. Vais passar para mim? Basicamente, então não és tu que fazes os motores do WEC? Sim, mas eu estou a contar contigo para este tipo de coisas, Guilherme. Já sabes quem é o René Linier? Continuas sem saber quem é o René Linier? Caramba. E depois faz os motores do WEC. É o que é a vida. A vida. Opa, eu não sei o que é que estou lá a fazer, também não sei o que é que estou a fazer aqui. Eu vou-me esquivando. eu minto, eu não sei do que é que estou a falar. Mas a garagem de 56 em Le Mans é basicamente uma garagem que está reservada para, vamos dizer, as loucuras do desporto motorizado de pessoas que querem participar em Le Mans. Este ano vai ser um NASCAR, vai ser um carro NASCAR que está a ser preparado para conseguir participar nas 24 horas de Le Mans. Mas penso já foi um carro motorizado a hidrogénio e acho que dos últimos anos o mais famoso foi o Delta Wing, que era um carro em forma de Delta Wing, ou seja, um triângulo basicamente visto de cima, que tinha as duas rodas da frente muito, muito pequenas. A traseira era de um carro mais normal, que eu penso que não correu muito bem. Não, eu penso que na altura também não correu muito bem. Acho que foi um bocado um fiasco. Mas é basicamente isso. No meio do mundo dos protótipos, aquilo é a garagem dos protótipos dos protótipos. Ou seja, eu resumidamente, acho bastante interessante. É uma garagem para coisas alternativas e diferentes e a FIA estará interessada em criar uma nova classe experimental no WRC, mais ligada até às questões das novas formas de propulsão, como se chama, ou seja, novas tecnologias para os motores. Porque a geração atual dos Rally 1 com motorização híbrida mantém-se até o final de 2024 e em 2025, ao que tudo indica, a segunda geração irá aparecer, onde as baterias terão alguma importância reforçada, digamos assim. Mas para além disso, é uma incógnita, ou seja, sabemos que vai haver um reforço da parte híbrida dos motores, mas não sabemos muito bem além disso. E é também de relembrar que em 2022 a FIA deu um pequeno passo na eletrificação dos rallies, porque acrescentou à pirâmide dos rallies, ou seja, dos Rally 1, Rally 2, Rally 3, Rally 4 e Rally 5, acrescentou uma categoria para carros elétricos, que é a categoria Rally 5E, e a única construtora a aderir até o momento foi a Opel, onde na Alemanha se corre um troféu, uma marca com os Corsa E Rally, que aquilo é uma coisa muito esquisita. Eu já tinha desenvolvido isso.
Aquilo é uma coisa muito esquisita, depois eles não fazem bem a prova toda porque a bateria não aguenta, é assim, ainda não está muito bem feito. Mas sabes que, desculpa de interromper, que essas coisas até são muito boas. Eu não sei se vocês já prestaram alguma atenção aos ralis de regularidade com os elétricos. Não, nunca prestei. Os ralis de regularidade com os elétricos é uma coisa muito gira. Eu tive, quando eu cobri o SATA Rally Açores, o Açores Rally agora, eles têm sempre em paralelo o e-Rally Açores, qualquer coisa assim. E aquilo é giro. Tive pessoas a participar naquilo que se divertiram muito. E basicamente, pelo menos naquela altura e o que se fez lá nesse rally, aquilo havia empresas a participar. E uma das empresas levou 3 pessoas, mas pessoas que nunca tinham feito um rally na vida e divertiram-se a fazer aquilo. Eu acho que qualquer uma pessoa se divertia a fazer um rally, não é? Sim, apesar da regularidade ser de forma diferente, há sítios em que tens que dar mais ou dar menos e depois tens que seguir também as sinalizações da rua. Isso aí é que é a piada também. Depois, com isso, tens que gerir a bateria e tal assim. Mas é uma modalidade que tem crescido. Eu vejo algum crescimento em Portugal e acho que também vai-se fazer pela primeira vez o vinho Madeira elétrico. Ok. O início tem de começar de alguma maneira. Exatamente. Se querem apostar, e a gente já lá vai, Exato. querem apostar na parte já há um elétrica, campeonato nacional de novas energias, portanto. alguma coisa há de aparecer. Mas em 2022, a Toyota decidiu mostrar ao mundo também que é possível correr com carros a hidrogênio e fez uma pequena demonstração no Rally de Ypres com um Toyota Yaris GR movido a hidrogênio. Na altura foi o Yuya Kankunen que andou com o carro, se não me engano, fazendo ver que podem existir mais que uma alternativa para o futuro dos rallies. E aqui vai a primeira pergunta para vocês, que é: como é que vocês gostariam de ver o futuro dos rallies? Ou seja, híbridos, elétricos, hidrogênio, o que é que vocês acreditam que poderá acontecer? E aquilo que gostariam de ver, não é? Pode começar o Guilherme, que está ali desejoso de falar. Eu vou ser sincero, se no momento em que a Toyota tem realmente essa, ou já fez esse teste, já demonstrou que realmente tem essa tecnologia, vou ser sincero, eu apostava, fazia full in nessa componente do hidrogênio. Eu, sinceramente, acho que o hidrogênio tem mais futuro que baterias, mas pronto, isso sou eu. E também sei que é muito mais caro neste momento. Mas, tendo em consideração que o conceito da Garagem 56 é criar realmente algo de novo, algo de diferente, algo de protótipo, aceitava ou preferia que fossem realmente para esse lado, em vez de ser, vamos ser sinceros, mais um carro elétrico. Para isso já temos a Extreme E, é diferente, mas vai dar a mesma coisa. Exatamente. Uma situação um bocado mais maluca. Na verdade, isto aqui é o que eu disse, é o que eu acho que muito provavelmente vai acontecer. O que eu gostava era de que os gajos enlouquecessem completamente e fizessem algo realmente diferente. Vamos ser sinceros. Vocês já viram os vídeos dos Porsche nos GT3 e GTRs a fazerem os rallies? Ou já viram os vídeos de malta, vamos dizer, louca, a fazer rallies com os Ferraris? Adorava uma coisinha assim. Adorava. Assim como naquela altura, nos anos 80, quando a Porsche com o 959 e a Ferrari, acho que com o 288 GTO, que estavam a fazer carros assim mais desportivos, do estilo para competirem com o Grupo B. Adorava que fizessem algo assim semelhante, mas realisticamente o que faz sentido é eles realmente focarem-se no futuro, e isso seria, na minha opinião, o de hidrogênio. David? Tu perguntaste-me o que é que eu gostava de ver na loucura, não é? Sim. E depois perguntaste-me o que é que eu acho que pode acontecer, certo? Certo. Que é para me situar. Ou seja, o que eu gostava de ver é a gasolina pura, mete uns V8 lá para dentro, uns V12, o que for. Vocês já jogaram Dirt, tem lá uns carros giros para fazer, tens o Mustang
E tens o Aston Martin, não sei se tens o Aston Martin, ou se é no Forza que tens o Aston Martin. Tens o Aston Martin, tens o Camaro e acho que tens... É o Mustang, acho que é o Mustang, não é o Camaro. Acho que é o Camaro. Não, mas também tens o Camaro. Tens um Camaro. Tens. Pronto. Pegar nesses carros, o Guilherme dizia, tipo, Porsche, Ferrari, não, pega no Aston Martin e vai fazer o Rally de Monte Carlo, que aquilo é largo para caramba e tal. Se fosse para o que eu gostava, é isso, pá, gasolina e o som e o cheiro também, depois o ver, pá, esses carros são bonitos. Mas sabes, eu sempre gostei eu comecei a ver rallies novo e eu quando sei mais de mim eu tenho mais aqueles fortes focos como fizeste no Trivia, do início do século, que são carros mais parecidos aos carros que podes comprar na rua do que, por exemplo, estes hoje em dia. Se tu vais ali ao stand da Toyota, tu não consegues comprar um Toyota com todas aquelas coisas. Os apêndices todos aerodinâmicos, sim. Mesmo que tu fabriques em 3D numa impressora, pá, acho que a polícia não vai gostar muito daquilo por causa dos empates e da segurança e tal, acho eu. Ou seja, seria mais por aí, colocar os carros mais parecidos com o que estava na rua e depois, lá está, o debate, ainda estamos na fase do debate, quer dizer, nós ainda debatemos muito se isto vai ser híbrido, se isto vai ser... qual é o combustível, para onde é que é, se vamos para o elétrico, se não vamos, mas depois tu vês que os governos e os mundos estão a puxar a eletrificação, queremos eletrificação, portanto, aí é uma questão de seguir o que se anda a fazer, o que é que a indústria automóvel vai fazer, aí não tem muito e não vejo muito. Nem eles sabem, exatamente. Quanto a mim, eu gostava, e vou ser muito mais... Eu gostava que eles mantivessem a parte híbrida, acho que é giro. Espero que nunca acabem com... Não, espero que nunca acabem com um motor de combustão, mas gostava que apostassem nos combustíveis alternativos, ou seja, nos combustíveis sintéticos, que acho que é o caminho que eles já estão a fazer. Acho que a forma como a bateria é utilizada atualmente não aprecio bastante. Aquilo é tipo o nitro, ou seja, um gajo está a fazer o rally, a cada 33 kW que tu regeneras podes dar ali um boost, e eu acho que isso não tem jeito nenhum. Acho que pensámos a jogar Need for Speed e não estamos a fazer rally. Acho que a forma correta de fazer... é fixe. Eu acho que tu poderias... Mario Kart também é assim. Pois, eu acho que deveria ser uma coisa diferente. 2.0 tinha umas bolas de fogo. Nós só estamos a interromper o Vasco para agora dizer qual é o jogo. Mas o Colin McRae 2.0 tu tinhas um segmento que podias ter umas bolas de fogo, qualquer coisa assim. Não me lembro desse. Eu não devo ter jogado esse jogo, infelizmente. Vocês são novos demais para isto. Não, eu tenho o Colin McRae 2000. O 2000 não tinha isso? É o 2.0, acho que é o de 2002. Okay. Tens um modo em que podes ter bolas de fogo. É tipo Rallycross, só que podes rebentar com tudo. Então isso é capaz de ser giro. Mas acho que a forma como a bateria é usada deveria haver ali uma otimização e se calhar não um boost automático ao fim de cada X kW que produz. Ou seja, se calhar o piloto poderia utilizar a bateria quando quiseres. Ou seja, imagina, tu estás ali mesmo na fase final, já estás a fazer a classificativa de FAF, estás ali mesmo a chegar ao fim e vais mandar aonde? Mesmo no salto. Antes de chegar ao salto, tu mandas aquela bosta e levanta-se bom. E já aterras na meta, estás a ver, uma coisa do género. Isto agora foi um exagero, mas é um bocado isso. O que tu queres é asas. Ou seja, os carros ganhem asas para voar. Não, por acaso eu sou como o David. Eu sou como o David. Eu prefiro carros de rally com menos asas. Eu gosto dos carros de rally quando eles eram mais simples e menos protótipos. Estes são os carros mais espetaculares. Aliás, a geração anterior é a geração mais espetacular de sempre, certo? Mas acho que os rallies perdem ali aquele... até, não é? Sim, mas os rallies perdem um certo gosto com estes carros com tantas asas e asinhas. Mas pronto, isso também... Já estou a entrar numa tangente. Quanto aos motores, espero que se mantenham no híbrido e com uma forma diferente de usar a bateria e com os combustíveis alternativos, para mostrar que existe possibilidade sem ser só de meter uma bateria a toda a gente, não é? Sim, mas depois... aí eu tenho a certeza que eles vão fazer isso nos próximos regulamentos, no Rally 1. Aliás, eu acho que em Rally 1 e Rally 2, provavelmente, os combustíveis sintéticos vão ser utilizados. Já são utilizados agora? Sim, mas uma percentagem. Eu estou a dizer que
ou eles já são 100%? 100%. É o primeiro Já são campeonato do 100%. mundo a ser 100%. Então, eu acredito que isso não vai tirar as baterias, infelizmente. Porque acho que o híbrido, a mensagem do híbrido neste momento é muito mais poderosa do que qualquer dado científico dos combustíveis sintéticos. Estas baterias eu duvido que aconteça. O que eu acho que vai acontecer é o que estavas a dizer, da gestão, a maneira de como fazem a gestão da parte elétrica, aí vai mudar. Acredito eu. Muito bem. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, senão passamos já à próxima notícia. Então, a próxima notícia, antes de avançarmos para a Suécia, foi o regresso dos testes em provas nacionais. Porquê? Porque entre os dois rallies do Monte Carlo e a Suécia, as equipas tiveram a testar numa forma que foi muito criticada há uns anos atrás, quando o Andrea Adamo decidiu inscrever os Hyundai por esta Europa fora para contornar a regra dos testes obrigatórios, ou seja, porque as equipas têm X dias de testes que podem gastar por ano, penso que são 21 este ano, ou seja, a equipa tem que dividir com 3 carros por prova, tem que se dividir em 21 dias de testes oficiais, ou seja, testes fora da área de testes deles, ou seja, porque as equipas depois também têm a regra de que se for num raio de X quilómetros à volta da base não deles... Não vale ir para a pista da KM Sport construir ao lado, não é isso que queres dizer? Exatamente, e porque é que achas que a Hyundai se mudou para a Finlândia? A Hyundai saiu da Alemanha e mudou-se para a Finlândia por algum motivo, não é? Claro, há tudo razões por trás, não é? E há uns anos atrás o Andrea Adamo descobriu este buraco no regulamento e escreveu os Hyundai pela Europa fora e como uma forma de testar, e já vão perceber porquê. Porque neste intervalo tivemos os pilotos, cada equipa escreveu um carro no Rally Nacional, ou seja, o Isa-Pekka Lappi de Hyundai e o Takamoto Katsuta de Toyota participaram na segunda ronda do Campeonato Finlandês de Rallys, que permite a participação de carros de Rally 1, que é o Rally Kuopio, não sei se estou a dizer certo, espero estar a dizer direitinho, onde conseguiram treinar ambos bastante bem, porque terminaram fora de estrada. Algo que conseguiram praticamente replicar na Suécia também, portanto, aquilo foi um treino bem feito para ambos. O Otto Tanak, por sua vez, participou no Otepa Talve Rally, que é a primeira ronda do Campeonato da Estónia de Rallys, e onde venceu a prova sem grandes dificuldades. Eu estive a ver mais ou menos a quilometragem da prova, foram mais ou menos 110 km ao volante em termos competitivos, que é mais ou menos o equivalente a um dia de prova, ou seja, ele num Rally Internacional fez equipamento a um dia da Suécia, praticamente. Chegou ao fim, venceu a prova, sem grandes problemas, sem grandes dificuldades, até porque não tinha grande concorrência. Tanto que quem ficou em segundo foi o George Linemay, que participa no WRC2 com o Hyundai. Portanto, teve ali um dia inteiro para treinar e se ir habituando à Suécia. E aqui faço-me uma pergunta. Vocês concordam com este tipo de testes? Acham que a FIA deveria tapar este buraco do regulamento? Não deveria? Acreditam que isto tem algum benefício para as marcas também? Para as marcas tem benefício porque em teste cada quilómetro conta. Acredito que mesmo em termos de publicidade conseguem valorizar um bocadinho. Eu não sou contra testes, eu até gosto quando deixam ou permitem ter vários dias de testes, porque acho que só assim é que conseguem realmente desenvolver os melhores carros, a melhor tecnologia e, no final de contas, o melhor produto. Agora, no momento em que a FIA diz que, ou limita o número de testes privados, oficiais, que podem fazer, reduz para este ano, acho que é uma loophole demasiado grande para eles ignorarem. Acho que nessa situação eles deveriam realmente fazer tudo possível para fazerem o limite, são os 21 dias para todos os Rally 1. Depois, se alguém quiser ir com um Rally 2 para Portugal, para a Alemanha, para a Finlândia, seja onde for, aí com os pilotos oficiais, façam-no à vontade. Agora, com o Rally 1, tendo em consideração realmente a redução e a existência de limite máximo de dias de testes oficiais possíveis, deviam fechar esse buraco. Essa é a minha opinião. Ou então aumentem o número de testes. David?
Pá, há a questão, o Adamo também escreveu 2 Hyundais no Rally em Portugal. Qual foi? Serras de Faf 2020, o último rally que eu vi antes de me fechar em casa na pandemia. Só que Esse rally fica marcado. Esse rally fica marcado. Esse rally fica marcado pela aquele slide do Dani Sordo que ele leva alguém com a parte de trás do carro. Olha, eu estava nesse sítio, 200 metros à frente, e a única coisa que eu te digo é, eu estava antes do salto de Montim, ou seja, tu tens uma zona do início classificativa de Montim muito rápida. Aquilo é uma direita. Aquilo era uma direita. Ou seja, depois eles engatam ali numa sequência. Desculpa. Exatamente, eles engatam ali numa sequência de ganchos e aquilo faz tipo um U, ou seja, tu consegues num sítio ver o salto e ver quase 500 metros de troço. E digo-vos uma coisa, ele levou um porque calhou. O Rally Serras de Faf naquele ano foi vergonhoso e acho que as pessoas deviam ter muito mais atenção. Que eu já estava lá, de mãos na cabeça, porque a seguir ao salto o pessoal estava todo na beira da estrada. Estão a ver os grupo B? Pá, só faltava estarem no meio da estrada. Só faltava estarem, foi uma coisa louca. E tipo, estava aquele nevoeiro cerrado. Pá, é das imagens que me fica, é ver os carros nem levantam. Primeiro, os WRC nem levantam o pé. E segundo, é o perigo que as pessoas estavam naquele dia. Assustou-me bastante mesmo. Mas desculpa a gente, continua. Já falámos desse sem ponto problema. vezes. Mas, pá, era isso. Não olhando para uma questão de competição e também olhando para aquela questão comercial, pá, isso é excelente. Olha só o Otanak ir fazer mais rallies à sua Estónia. Acho que todos querem ver o Otanak. A mesma coisa, digo, o Dani Sordo a fazer um rally de Espanha. Quer dizer, em Espanha, pronto, há muitos pilotos e o Dani Sordo, pronto, é o que é. Mas o Otanak, um Lapi também podes colocá-lo, o Neville. Se bem que o Neville, quando vai fazer rallies regionais, agora leva um BMW, portanto também não posso andar a dizer. Costa, ele usa tudo menos o carro. Ele usa tudo menos o carro. Mas em termos comerciais, em termos de retorno comercial, é uma forma de mostrar a certas populações que não conseguem ir às rondas do WRC, que são muito menos do que às vezes os rallies regionais, mostrar à população. Ajuda-os em termos competitivos? Claramente, claro que sim. E é como o Guilherme disse, pá, a comissão dos rallies da FIA é que tem que olhar para isto e reparar. Então, eu reduzo os testes e estes gajos fazem o mesmo vão pegar o mesmo loophole que havia e vão para os rallies nacionais. Meus amigos, isto não pode ser assim. Então, vamos proibir os carros ou não de andar nos rallies nacionais. Ou então, vamos meter mais testes porque cortar custos. Pá, ok, corta custos nos testes oficiais. Ok, pronto, mas depois eles vão fazer rallies que também custam dinheiro na mesma, porque aqui não há almoços grátis para ninguém. Pronto, eu queria só ler aqui o comentário do Rui Ozer que diz que porque não podem vir todos os pilotos do Mundial fazer o Rally Serras de Faf para se prepararem, mas com o WRC2. Por acaso isto acontece, mas os pilotos do WRC2 tendem a vir a Portugal, por acaso, e pelo menos a mim calha-me bem porque é sempre perto de casa. Esses são os rallies que eu costumo ir ver, que vêm sempre ao Rally Serras de Faf, Mortágua ou Terras da Alboreira, porque são rallies que têm troços que são usados ou são muito semelhantes aos do Rally de Portugal e eles tendem a vir cá a treinar. Depois o Rui acrescenta só, e depois levam um banho do Bernardo Sousa ou do Armindo. Pá, esta parte eu aqui permite-me discordar, porque o único ainda vai fazendo frente ao Armindo, mas mesmo ele, coitado, que vai levando um banho de vez em quando. Mas continuando, David, desculpa. Pá, tu agora falaste aí numa coisa, qual é o rally que tem um número muito grande? Não, o Terras da Boboreira, mais não sei o quê. Não, é o Rally Serras de Faf, Serras de Faf, Vieira Domingo... Pá, aquilo é tipo, vai até... vai tudo, inclusive vai tudo até lá. Foi sempre crescendo ao longo dos anos. Vai falando que eu já te vou buscar o nome completo, que eu te vou buscar aqui o recibo. Basicamente é isso. Acho que a FIA tem que regular, a comissão para a FIA a comissão dos rallies da FIA, assim é que é. Sim. Tem que olhar para isso. Se não me engano, é o CodeDrive, era o antigo navegador do Richard Burns que está na direção disso, não? De cabeça não sei, desculpa. Pronto, olha, outra coisa que podias ir buscar. Mas conta lá o nome do rally, blá. Estão preparados? Rally Serras de Faf. Espera aí, estão preparados? Rally Serras de Faf, Felgueiras, Boticas, Vieira, Domingo e Cabeceiras de Basto. E este ano já acrescentam mais uns. Já acrescentam mais um. Isto, porque é que eles não lhe chamam o rally da Volta ao Minho? Acho que ficava resolvido. Ou então o Rally do Minho. O Rally do Minho também ficava bem. Exato. Não ficava nada mal.
Mas é para ser inclusivo, a Câmara Municipal precisa de que o nome esteja ali para dar o dinheiro. Pois, que senão depois nos justificam. É que depois, mesmo o símbolo do rally, aquilo começa Rally, Serras de Faf. E depois Felgueiras, Boticas, né? Ou seja, os pequenininhos. Quem dá menos dinheiro fica com o título. Fica com coisa pequena, fica com o nome mais pequenino. Mas pronto. Acho que foi o Rui que estava a comentar do facto de ser a favor dos pilotos irem aos rallies nacionais. Certo. Mas com o WRC2. Com o WRC2, nós concordamos com isso, só não concordamos com o facto de haver limite máximo de testes oficiais privados para Rally 1 e as equipas simplesmente vão para campeonatos nacionais que permitem a sua utilização e fazem lá os testes. Não, eu concordo com isso, porque não está regulamentado. Okay. Não, mas se tivesse regulamentado eu não concordava. Então, eles não estão a fazer nada fora do regulamento. Eu concordo em eles fazerem, mas eu concordo em fecharem essa loophole. Ok, sim. Mas os pilotos... Enquanto não estiver no regulamento, olha... Sim, façam à vontade. Mas eu vou ser honesto, pilotos, eles podem fazer o que quiserem. Aliás, eu sou a favor desse tipo de coisas. Eu sou a favor, sabe? Mas eu fazia uma coisa que era, já que eles não estão preocupados com custos, limitem o número de rallies que eles podem participar. Pronto. Chegas lá e dizes, fazes 21 dias de testes oficiais, mantens os testes lá nas zonas privadas que eles fazem na Finlândia, a M-Sport tem lá a pista deles, certo, fazes os testes se tu quiseres. Se estás preocupado com custos, chegas ali e dizes, vocês podem participar em X rallies nacionais por ano, agora escolhe. E as equipas que digam, vamos fazer este e fica resolvido. Não é? Quer dizer, estamos aqui tão preocupados com custos e depois, afinal, participem no que quiserem e vai daqui para a China se calhar fazer um teste. Claro que não vai, não é? Por questões óbvias, não é? Mas é um bocado isso. Tem que, se calhar, chegar-se à frente e perceber, ok, vamos desassumir derrota porque eles vão continuar a procurar buracos no regulamento, mas se calhar isto aqui até beneficiava a todos, como o David disse e bem. Isto é bom para as marcas. Olha, a Ford indo à Estónia com o Tanaka, se calhar não vendeu mais uns Pumas, as pessoas até pensam, tipo, tem ali, olha o Ford e tal, chamou a atenção. Isto carro feio, olha este carro feio, vou comprar um Toyota, na verdade. Mas isto também é bom para servir como promoção do campeonato, ou seja, quando eles vieram ao Rally Serras em 2020, eu garanto-te que estava ainda mais público que costuma estar, porque de repente, temos 2 WRCs para ver. E havia muito mais gente a ver o Rally, houve muito mais interesse mediático à volta da prova, os estrangeiros acompanharam uma prova do Campeonato Nacional que não contava para mais nada. E eu digo-te uma coisa, e nós falámos em privado sobre isto, nem precisa de ser as equipas oficiais, só o facto de vir um piloto oficial é um boost brutal para os campeonatos. O Craig Breen, só o facto do Craig Breen vir para o Campeonato Nacional, por amor de Deus, apareceu nas notícias. Queres falar de promoção em Portugal? Queres falar de promoção em Portugal? Calma. Não vale a pena. Não, isso já não vale a pena. Não te atires a mim, se faz favor. Eu só queria dizer o simples facto de só um piloto oficial vir fazer um campeonato em Portugal, o campeonato apareceu nas notícias. E só isso já é um boost para o próprio campeonato. Agora imagina se viesse a Hyundai mesmo com o Rally 1. Mas pronto, Martin done right. Exatamente. Sim, exato. É olhar para como é que se vê, o que é que se deve fazer, o que é que se pode fazer dentro das restrições que há e andar para lá. Eu acredito, dê-me na cabeça se estiver errado, que apesar de todas as restrições que há, pode-se fazer algo diferente. É preciso vontade e paciência para trabalhar algo diferente. Exatamente. Antes de avançarmos só para a Suécia, queria ler só aqui 2 comentários que o Rui Wazer deixou, que era, se bem me lembro, ele estava a falar do Delta Wing, tiveram um encontro indesejado com o Nakajima no Toyota em 2012, portanto, Guilherme, isto foi aqui uma resposta ao bocado, ao que estávamos a falar do Delta Wing. Eles tiveram e o Rui também. Sim. E depois ele também deixou aqui o Rui um comentário a perguntar se não havia um rapaz que andava a fazer rallies no Aston Martin. Era o Zé Pedro Fontes. Ele há uns anos atrás andou de Porsche, andou de Aston, até chegou a fazer de Aston Martin na altura. O Max Machado fez o quê? Fez com o quê? Foi de Porsche verde. Para a terra, não foi? Mas ele tinha um projeto antes desse Porsche. Era um Bentley.
Ok. E eu não sei se o Bentley alguma vez chegou a andar. Posso estar enganado, mas andou. O Bentley andou, mas não foi a versão que eles falavam. Foi uma versão muito mais básica. Vasco. Sim. Um Aston Martin a fazer ralis, pá, temos de mandar isto ao Nuno Pinto. Tens. Mas eu depois mando-te depois para procurar o vídeo. Foi por ali entre 2008 e 2009. Sim, foi quando ele fazia que ele não dava no Campeonato Nacional de GT, que ele até ganhou. Exatamente. Não foi um Rally Vinho Madeira que ele ganhou com o GT, mas depois não foi. Foi o Vidreiro, o de Leiria. Tens a certeza? Mas houve um que deu barraca, que ele não conseguiu subir ao pódio. Não foi na Madeira esse? Eu acho que foi no Vidreiro, mas 30 segundos já te digo isso. Até te digo Então, o ano, 30 quem vê. segundos. Dá-me um Então, segundo. momento Ora bem, publicitário. 2018, Não se esqueçam de passar no VFF1 Motores em todas as plataformas. Não se esqueçam também de apoiar como patronos em patreon.com/VFF1, acho eu que é assim. É isso mesmo. Subscrevam o podcast em patreon.com/VFF1 e apoiam, vamos falar de filme. Apoiem aqui esta ramboia destes rapazes que às vezes têm aqui estes chouriços. E agora vamos então lá perceber qual foi o rally onde Zé Pedro Fontes não foi possível chegar ao pódio. O rally que ele ganhou foi o Rally Centro de Portugal em 2010, que é o atual Rally do Vidreiro. Na altura ele correu com um Porsche 997 GT3 Cup e ganhou o rally com uma vantagem de 5.8 sobre Miguel Campos. Vê lá tu, David, aos anos que isto já foi, com um Ford que na altura corria com um Ford Fiesta S2000, com um motor atmosférico. Uma vantagem de 6 segundos. Eu lembro-me que este rally era muito rápido e ele ganhou por causa disso, que era um rally com muitas retas e ele tinha vantagem sobre os outros carros. Entretanto, vamos só avançar. Espera aí, a Joana Moreno está assim. Como assim não sabes isso de cor? Pergunta a Joana. Joana, a minha memória já teve melhores dias. Pá, trabalhar dá cabo de uma pessoa, mas é o que é. Cá estamos fortes. Esta não é a filha do ex-piloto de Fórmula 1 Roberto Moreno? É sim, senhora. Senhora. É um privilégio podermos ter comentários de pessoas tão famosas e importantes. Fogo. É uma honra, sim, senhora. Mas bem, vamos então avançar para o motivo que nos junta aqui todos hoje, que é o Rally da Suécia. 40 minutos depois. Mas foram 40 minutos que não foram desaproveitados por ninguém. Eu acho que foram 40 minutos bastante agradáveis. O Rally da Suécia, após ter mudado para Umeå em 2022 em busca de mais neve, em 2023 a organização voltou a inovar, mudando mais de 60% dos quilómetros das classificativas. Mais uma vez, a migração das renas foi um dos grandes motivos para a maior parte destas alterações. E a primeira pergunta que eu vos faço sobre a Suécia é se este novo formato do Rally, ou seja, o Rally mais a norte, se é do vosso agrado, se preferiam a versão anterior. Comece pelo David. Eu gosto sempre de inovações. Primeira coisa. Gosto sempre de inovações, gosto sempre de coisas diferentes. E se é, primeira coisa, o Rally da Suécia, isto é muito importante. Se é para ir à busca de neve, vai. Aquele 2020, agora se não me falha a memória, com lama e slush e o que é que era aquilo, não, nunca mais, não quero ver mais aquilo na minha vida. Foi. E até que é mesmo para os pilotos acabava por ser perigoso, porque os pregos sobreaqueciam e depois já nem seguravam. Sim. E aquilo na altura metade do rally foi cancelado, foi um shit show, como se costuma dizer. Guilherme? Eu sou como o David, eu gosto quando eles testam coisas diferentes. Os troços do ano passado pareciam-me era mais rápidos, eu não sei se foi por colocação das câmaras ou só imaginação minha, que também pode ser. Não achaste esses mais comprimidos, mais estreitos? Eu achei esses mais estreitos. Era uma das coisas que eu ia dizer. Achei os mais estreitos e mais curtos. Mais curtos, sim. O facto de serem mais curtos eu não gostei assim tanto. Eu acho que pareciam bastante mais lentos. Acho que não... Foi no ano passado nós tivemos aquelas imagens todas do Rovanperä realmente a voar por entre a floresta e não senti a mesma coisa neste. Mas tentaram alguma coisa diferente e dou-lhes os parabéns porque correu bem. Foi bem. Mas realmente tem de ter mais, tem de ir em busca da neve.
Eu, por acaso, estatisticamente ia-te dizer, o Otto Tanak este ano terminou com uma velocidade média superior, ou seja, este ano foi 123.5, a velocidade média dele no final da prova, e o ano passado o Kalle Rovanperä foi 121.5. Mas Então, me perguntam a mim, só era porque o Toyota alguns tinha troços. orelhas na altura. O Toyota na altura não tinha tirado as orelhas laterais, então pronto, acabava por estragar ali um bocado a questão da velocidade média. Mas pronto, avançando então para o Rally, eu vou fazer aqui rapidamente um pequeno resumo para quem não pôde acompanhar a prova. No primeiro dia, como seria de esperar, abrir a estrada foi uma tarefa difícil para os pilotos da frente e Kalle Rovanperä em especial foi o que sofreu mais com isso. Acabou por ter muitas dificuldades no primeiro dia, teve que limpar aquela neve que se encontrava à superfície, não é? Porque por baixo da neve havia o gelo, onde agarravam os pregos do pneu, mas por cima havia toda uma camada de neve que era preciso limpar. À custa disso, e apesar de ter vencido as classificativas, terminou quase todas fora do top 3 no primeiro dia e aqui terminava bastante atrasada. Thierry Neuville estava a recuperar de uma gripe e encontrava-se claramente fora da sua forma ideal, sendo por isso completamente uma carta fora do baralho para a luta pela vitória. E por fim, Elfyn Evers, que era o terceiro na estrada, nunca pareceu ter ritmo para acompanhar os mais rápidos, faltando saber se era uma questão de setup ou de limpeza de estrada, porque com o Neuville a gente não conseguia saber porque o rapaz ainda estava a recuperar. Quem aproveitou esta questão da limpeza de estrada foi Craig Breen, que partia, era o último WRC a partir, não, penúltimo, antes do Bertelli, e ao final do primeiro dia era o líder do Rally, tendo vencido 3 das 8 classificativas. Para mim, o que marca neste dia, na parte do Craig Breen, é as suas declarações no final da segunda classificativa, em que a emoção dele a dizer que tinha saudades deste tipo de sensações depois de um ano muito difícil em 2022, e claramente dava para ver a felicidade na cara dele e até se calhar algumas lágrimas de emoção, diria até. E para mim a frase que me marca é ele dizer que tinha saudades de se sentir assim confortável num carro rally, portanto isso também ajuda se calhar muito a perceber aquilo que foi 2022 com o Ford Puma. Otto Tanak teve finalmente também um Puma mais capaz e isso permitiu que no final do primeiro dia se estivesse no segundo lugar, num dia bastante convincente que não poderia e que mostrou que é um piloto que não pode ser descartado nas provas futuras. O Isa-Pekka Lappi, desejoso de mostrar serviço após uma estreia em Monte Carlo muito aquém das expectativas, caramba, estou a ficar gago, terminava o primeiro dia no terceiro lugar após um peão na PEC 6 o ter feito perder alguns segundos. Se não fosse este peão, estava lá coladinho na frente. Takamoto Katsuta, em estreia pela equipa principal da Toyota, deitou tudo a perder quando um despiste nos bancos de neve o fez capotar e apesar de ter chegado ao final foi obrigado a acabar por desistir por problemas mecânicos no carro. No segundo dia, a luta manteve-se bastante quentinha entre o Craig Breen e o Otto Tanak, com a diferença entre ambos a oscilar sempre, acabando por sair o Stónio na frente no final do dia. O irlandês teve um erro que podia ter custado caro na classificativa número 12, com uma pequena saída de estrada ao bater no banco de neve, mas acabou por ser projetado de volta para a estrada, portanto teve aqui a sorte do lado dele que nem toda a gente teve, na Suécia, e um furo na antepenúltima classificativa que os fez perder bastantes segundos. E isto aqui é outra questão que vos vou perguntar. Vocês acham normal pneus que são constituídos por pregos, e o João Carlos Costa fartou-se de dizer na transmissão quantos eram, mas desculpa João que eu não decorei. Com aquela quantidade de pregos toda, acham normal um pneu rebentar daquela forma e até laminar? Não acho. Não acho. Acho que é totalmente normal para a Pirelli. Já estou a ver. Tens que mandar a boca, não é? Pá, são coisas que acontecem. Há coisas inexplicáveis. Pá, nunca vos aconteceu uma coisa que vos disseram que era quase impossível de acontecer e aconteceu? Olha. Foi sempre o mesmo. Foi sempre o esquerdo da frente. Penso que os agora que falas por acaso tinha ideia que era sempre esquerdo de frente. Posso estar enganado. Mas atenção, que segundo a Pirelli, a culpa é das equipas que usaram as pressões mais baixas do que deviam. Pronto, tá bem. Normal. A culpa é sempre dos outros, nunca é da Pirelli, mas é o costume. Isso é o normal. Olha que a Goodyear não faz muito diferente, não sejas assim. Ok, pronto, não falo, não me queixo então. O pessoal da NASCAR onde fartou-se de esbardalhar com os pneus o ano passado, mas depois a marca de pneus recomendava uma pressão e eles andavam sempre a testar aquilo abaixo ou acima de mais. O costume.
Continuando então, o Botanak também teve o azar do seu lado na penúltima classificativa do dia, quando vinha a ganhar quase 10 segundos e um furo, lá está, num pneu que não é suposto laminar, um furo acabou por anular toda essa vantagem e acabou por terminasse o dia bastante próximo do Craig Breen, ainda que na liderança. Na última classificativa do dia, o drama ainda não tinha acabado e outro furo para o Craig Breen fez com que a diferença entre eles voltasse a dilatar para os 8,6 segundos. Portanto, partíamos para o último dia sem uma perspectiva de um passeio matinal de domingo. Portanto, na frente tínhamos o Craig Breen, o Otanak, ao contrário, na frente tínhamos o Otanak, em segundo o Craig Breen, e em terceiro, surpreendentemente, já vinha o Thierry Neuville, que eu gostava de salientar só aqui uma coisa. Começou bastante mal por causa da gripe, mas teve um sábado espetacular, em que venceu 4 das 7 classificativas e terminou, de alguma forma, o dia dentro dos lugares de pódio, a 24 segundos do líder. Também acabou por beneficiar dos erros dos outros, como o Ezepeca Lapi, que após um furo acabou por perder 7 minutos enterrado no banco de neve, na penúltima curva da antepenúltima classificativa. O Kalle Rovanperä também teve um pequeno erro, um bocado irreconhecível, se me perguntam a mim. Fez um peão na especial 13 que o fez perder algum tempo e acabou o dia atrás do Thierry Neuville. No terceiro dia, apesar de uma antecipação de boas lutas até ao final, que até houve rapazes que acordaram muito cedo para ir ver o rally em direto e ajudar a comentar, tudo se manteve por igual, porque o Craig Breen claramente levantou o pé e não esboçou qualquer luta ao Otanak. Fez uma gestão de prova no final só para marcar os pontos necessários e levantou-se aqui uma questão que para mim é fundamental nesta prova, que foi... Houve aqui a questão da penalização ao Craig Breen à entrada para a última classificativa, quando ainda poderia realisticamente lutar pela vitória, porque não estava completamente fora de questão, em que os pilotos fizeram a primeira passagem e foram à assistência, e na segunda passagem, antes de começar, ele é penalizado 10 segundos por ter demorado mais a sair do parque de assistência. Isto foi uma penalização estratégica por parte da Hyundai, para que ele ficasse atrás do Thierry Neuville e assim dar pontos ao piloto principal para o campeonato. Eu faço-vos esta pergunta. Não acham que é um bocado cedo para este tipo de jogadas? Eu percebo, atenção, vamos dando um disclaimer. Eu não tenho que justificar resultados a ninguém. Não tenho que justificar resultados on board. Percebo porque é que eles o fizeram, mas acho que é cedo. E vocês? Eu acho que faz todo o sentido. Eu sou contra ordens de equipa. Não é de ser contra. Eu não gosto de ordens de equipa. Percebo perfeitamente a sua utilização. Tendo em consideração que o Craig Breen não vai fazer o campeonato inteiro e Sim. tendo em consideração que o concorrente teoricamente favorito estaria atrás deles, compreendo perfeitamente eles tentarem dar o maior número de pontos possíveis ao Thierry Neuville. Não gosto de o ver, mas acho que faz todo o sentido. Em termos estratégicos da equipa, da gestão da equipa para lutar pelo campeonato, acho que fizeram muito bem. Não correu como queriam. Mas isso a gente já lá vai a seguir falar disso. Mas é essa a questão, é que não deu certo. Não deu certo porque o Neuville... o Neuville estava mal preparado. Ele próprio admitiu com aquela coisa da gripe e tal, e coisa, e não sei o quê. Mas se a equipa pede ao seu companheiro de equipa para penalizar, não é que tenhas que andar a levantar o pé. Mas faz alguma coisa decente. É que eu acho que não te mandes. eu fiquei mais a minha dúvida é, ok, o Neuville levantou um pouco o pé, pode não ter levantado tanto, mas o Breen pode ter pensado na sua cabeça e também estratégia psicológica de, ok, eu vou penalizar, mas a seguir eu vou a prega fundo e se conseguir ainda eu passo. Sim. Esses jogos psicológicos também fazem parte da coisa. Vasco, só tenho uma coisa a dizer. Resumo muito bonito do Rally da Suécia, mas não disseste que o Magalhães foi no WRC2. Espera aí, a gente já lá vai. Pronto, A gente já lá vai. No fim, não te preocupes, que eu quando disser as classificações, a gente chega lá. Eu ia só passar rapidamente, então, como é que foi a Power-Stage, ou seja, a história do Rally resumiu-se basicamente a isto. Como repararam, houve certos pilotos que a gente nem tocou porque passaram completamente ao lado da prova. Quer só dar uma pequena honra, menção de honra, não é? Porque, coitados, o Pierre-Louis Louvier, que fazia a sua estreia na neve com o Ford Puma, com um carro, ou seja, a sua estreia na neve com um carro da categoria máxima de rallies, fez um rally bastante discreto, sendo apenas 6º classificado,
deu o ar de sua graça em uma ou duas classificativas que fez tempos dentro do top 5, top 3, mas foi constantemente o WRC o rally o mais lento. Mas Portanto, o objetivo não é esse, chegar ao final, certo, regular. exatamente, e era isso que eu ia dizer. Apesar de tudo, chegou ao fim, não bateu, teve um problema mecânico no fim, que foi bastante infortúnio, mas não estragou a lata e fez aquilo que a M-Sport pede. Chegas ao fim, marcas os pontinhos e a gente já está tudo bem. Coisa que o japonês não fez. E agora isso é mais importante porque ele está inserido nas pontuações de fábrica. Exatamente. E foi isso que eu disse há bocado, que é, na sua estreia, foi borrar a pintura daquela forma, como se costuma dizer. Acho que foi uma prova bastante infeliz da parte dele, que podia ter tido mais calma. Porque ele estava a ter bom ritmo. Atenção, o Takamoto Katsuta estava a ter um bom ritmo até o momento em que bateu. Mas é o que é, faz parte. Também, o Elfyn Evans também teve uma prova bastante má, claramente fora de ritmo, e fez apenas uma vez, e esta é a estatística que mais me assustou do rally todo, porque eu não estava à espera, só apenas por uma vez, fez tempos dentro do top 5. O rally todo. Não era uma das coisas que eu estava à espera de dizer. E essa vez, só por acaso, foi a Power Stage. Foi quando interessa. Portanto, vamos à Power Stage. O Isapeka Lapi foi o mais rápido. Posso só fazer-te uma pergunta? O Elfyn Evans ganhou em 2019 ou 2020 o rally da... 20. Foi 20. Foi. Quando havia terra. Porque ele vem lá daquela ilha que fala os irónicos. Ele já estava habituado à lama e tal, portanto, para ele foi só mais um dia. Portanto, na Power Stage, o Isapeka Lapi foi o mais rápido, salvando assim 5 pontos extra num fim de semana onde poderiam ter sido bem mais. Eu relembro que quando ele furou e acaba por perder 7 minutos preso num banco de neve, ele era terceiro, de geral. Em segundo lugar, na Power Stage, ficou o Elfyn Evans, que deu um sinal de vida, mesmo no final de prova. O Otto Tanak e o Kalle Rovanperä fizeram exatamente o mesmo tempo, tendo o Tanak ficado com o terceiro lugar, conquistando assim 3 pontos. O Kalle Rovanperä fica então com 2 pontos. Craig Breen fechou os lugares pontuáveis na Power Stage com o quinto tempo, levando mais um ponto extra para casa. Aqui algumas curiosidades sobre o evento. Foi a primeira vitória da M-Sport 4 desde Monte Carlo 2022. O Otto Tanak desempata então do Thierry Neuville e chega à 18ª vitória no WRC. O Otto Tanak, e esta estatística, e atenção que eu vou dar o crédito porque é que eu fui procurá-la. Tenho que dar os créditos ao Tiago L no Twitter, que o handle é de Sapo Xixi, que é um dos handles preferidos que eu já vi no Twitter. Portanto, Tiago, se és a ouvir isto, eu adoro o teu handle, continua assim. O Otto Tanak venceu apenas uma classificativa e a última vez que isso aconteceu não foi quando eu lhe respondi no Twitter, que disse que muito provavelmente deveria ter sido o Osberg em Portugal em 2012, que na altura não venceu nenhuma, mas eu fui à procura disso e a última vez que isso aconteceu foi em 2020, portanto não foi tão antigo assim, quando na Turquia o Elfyn Evans venceu apenas a classificativa número 9 e acabou por vencer o rally à geral. Portanto, é a primeira vez desde 2020, não é assim tão incomum como estamos a ver, ou seja, a regularidade do Otto Tanak permitiu-lhe vencer, tal como na altura o Elfyn Evans a regularidade também o permitiu vencer. Portanto, como veem, nem sempre vale a pena ser o mais rápido, nem vale a pena arriscar tanto, o que interessa é ser consistente. É a primeira vez em 5 provas, ou seja, desde a Grécia em 2022, que a Ford termina com 2 carros no top 6. Portanto, vocês estão aqui a ver o final desastroso da Ford o ano passado e o desastre que foi Monte Carlo. Portanto, é mesmo Ford, ok? Não é só M-Sport, mesmo Ford. M-Sport 4. M-Sport 4. Okay, exatamente. 4, okay. E agora vem aí uma estatística que eu não sei se vocês estão preparados. O Otto Tanak, em 2 provas, tem quase 50% dos pontos que o Craig Breen conquistou o ano passado. E relembrar que o Craig Breen foi o melhor piloto da Ford o ano passado e fez 84 pontos. E neste momento o Craig Breen tem 41. O Craig Breen, ao contrário. O Craig Breen no ano passado tinha 84 no final do ano e o Otto Tanak tem 41 este ano. Portanto, tem quase 50% dos pontos conquistados. Portanto, o ano passado aquilo foi o que foi. Este ano na Ford já parece estar ligeiramente melhor. Sabes o que é que falta? Lembras-te do carro que ele afundou? Do Fiesta que ele afundou? Falta aquele patinho que ele costumava ter no travão de mão. Falta isso para lhe dar um bocadinho mais de sorte. E para terminar as curiosidades, queria só referir também que é o primeiro rally sem um Toyota no pódio, também desde a Grécia em 2022, que na altura foi a Hyundai que fez o 1-2-3. Não sei se quanto tempo vocês, mas foi o melhor rally de sempre. Continuando. Portanto,
O top 10 do Rally no final foi o Otana que ganhou, Craig Breen em segundo a 18.7 segundos, Thierry Neuville terceiro a 20 segundos, Kalle Rovanpera quarto a 25.1, Elfyn Evans quinto a 1 minuto e 24, Pierre-Louis Loubet sexto a 5 minutos e 59, Eza-Pekka Lappi foi sétimo a 7 minutos e 42, Oliver Solberg foi oitavo a 7 minutos e 48, Oli Christian Weber foi nono e Sami Payari foi décimo. Fechou os lugares pontuáveis para o WRC. No WRC2 tivemos o Oliver Solberg a vencer o Rally de forma categórica e a gente já lá vai. Cara, não foi o Peter Solberg que ganhou? Não, pá, o gajo aparece nas fotografias, mas não é ele o vencedor. Ele também... Isto aqui já vem aqui uma inside joke que nós estamos sempre a usar com isso, que é o Peter Solberg. Mas ele estava no meio da foto. Exatamente. O Peter Solberg tem a mania sempre de aparecer. Não é mania, pronto, eu percebo. É o orgulho do filho. Mas ele tem que sempre que aparecer e já chega a um ponto que é chato. O Ari Rovanpera também tem orgulho no filho. E eu só o vi uma vez e foi fora do pódio e foi a chorar quando o filho foi campeão do mundo. Exatamente. E eu achei bastante infeliz a publicação do Peter Solberg no Twitter em que ele mete uma foto no pódio com o filho e aí ele está no meio. É o árbitro, sabes, o árbitro no UFC que levanta quem é isso. Achei um bocado infeliz, pá, é o que é. Não sou eu para dar lições de moral a ninguém sobre como é que se deve educar os filhos. Portanto, o Oliver Solberg ganhou o Rally, Oli Christian Weber foi segundo, Sami Payari foi terceiro, Georg Linnamäe foi quarto, Marco Bolacha foi quinto, Teemu Suninen sexto, Emil Lindholm começou a defesa do título com o pé esquerdo e foi apenas sétimo, o Lauri Joma foi oitavo, peço desculpa que o meu finlandês não é o melhor, o Robert Vives, acompanhado pelo Hugo Magalhães, foi nono no WRC2, portanto marcaram 2 pontos. E o irmão do Marco Bolacha, que é o Bruno, se não me engano é Bruno Bolacha, foi décimo. No JWRC, ou seja, no Campeonato Júnior, a luta foi até ao último metro, em que Creighton William, o irlandês, venceu a prova por 0,6 segundos. 0,6 segundos, portanto foi uma margem bastante pequena, sobre o francês Laurent Pellier. O Diego Domingues Júnior foi terceiro. O Grégoire Monster, que faz o Rally 2 por norma, participou desta vez no Campeonato Júnior, foi quarto. E o Raul Hernandes foi quinto. Antes de continuar, queria só perguntar aqui em relação ao WRC2 ainda, se acham que poderá ser o início de um ano de revitalização para o Oliver Solberg. Ou seja, este passo atrás para talvez dar 2 em frente, se é um início de revitalização da carreira dele. Agora é fácil de falar, não é? Porque ele esteve lá em cima e agora vem para baixo para tentar ir para cima, coisa que ele nunca devia ter feito. Eu lembro de defender, não sei se foi aqui, se foi no automóvel, de que ele devia era fazer um campeonato da Europa e um campeonato do mundo em máquinas na altura R5s, os Rally 2, e ver o que dava para aí, e aprender mais um bocadinho, para depois... colocar-se um bocadinho mais à frente. A ideia do Adamo e do pai foi diferente e lançaram ali. Não é lançaram às feras, sim, pá, aquilo não deu muito certo. E olha, é um piloto com sorte porque tem por onde se colocar. Já viste em várias modalidades os desportos motorizados chegarem lá acima, às vezes apressados demais e aquilo depois não dá certo e depois tu nunca mais ouves falar deles. O Peter Solberg. O Oliver Solberg tem sorte porque tem um número grande. Pronto, o Solberg tem um número grande e vai-se safando. Eu acho que aqui para já é o lugar dele. Ainda sou daqueles que ainda pensa que um piloto de rallies deve fazer alguma formação, entre aspas, e deve chegar talvez ao topo com 25, 26 anos de idade. Porque nos rallies há muita coisa para se aprender. Acredito que há muita manha para se aprender e há muito pormenor que só se aprende depois de passagem, atrás de passagem, atrás de passagem, atrás de passagem. Sim, eu concordo plenamente. Por exemplo, o que o Loubet fez este fim de semana era o que teoricamente o Oliver Solberg deveria ter feito no ano passado e não conseguia, simplesmente ele batia sempre, ou quase sempre. Eu acho que ele tinha pressão de ter que chegar mais à frente. Exatamente, ele tinha pressão. O Loubet para mim...
o Lube para mim, eu quando via fazer RCs, pá, eu não via ali um piloto que vai lutar agora pelo Campeonato da Europa sequer. Nunca vi. Mas é um bom piloto para ajudar a completar um campeonato de construtores. E quem sabe lá de vez em quando talvez fazer uma vitória ou outra, ou pódios. Exato. Enquanto que o que parecia era que o Oliver Solberg chegou e queria imediatamente vencer, que não era bem isso. Ele não tinha estaleca para o fazer. E eu acho que ele fez muito bem. Se calhar também não havia muita alternativa, mas fez muito bem em descer, porque não só vai ganhar, como o David estava a dizer, experiência, estaleca, vai ganhar mais calos, vai ganhar também a confiança que o ano passado lhe tiraram. Os acidentes lhe tiraram. E acho que é um bom indício ele ter ganho. Já ele teve muito bem no Mónaco. Monte Carlo. Monte Carlo teve um problema que ele, apesar de não estar inscrito nos Rally 2, no WRC2, ele teve ali um furo, depois devido a um toque, e ali houve umas complicações devido a erros, não é? Porque é normal naquela idade cometer erros. E mais vale cometê-los quando não está inscrito do que depois. E acabou por ser regularmente dos mais rápidos, e penso que terminaria em quarto entre os WRC2 na altura, apesar de tudo. Que seria um bom resultado. Ele no ano passado tinha, vamos dizer, 3 problemas. Era o facto de ele estar numa equipa grande como a Hyundai. Depois tinha o pai. Era conduzir um Hyundai, não é? Sim, também era um grande problema. Exato. Outro era o pai, porque o pai deve... Só a presença do pai certamente lhe pressiona. E depois tinha o terceiro problema, que ele não tinha culpa absolutamente nenhuma, era o facto de ter um piloto a competir no Campeonato do Mundo, um bocado numa situação semelhante, que era o Rovanperä, que estava a ter sucesso. Sim. Eu acho que ele agora, estando lá em baixo... Sim. Fala, David. Ui, eu acho que ele está com problemas de internet e ficámos sem ele. E ficámos sem o David. Ele ficou... Ele ia dizer alguma coisa contra o que eu acabei de dizer, por isso ainda bem que ele saiu. Mas eu acho que ele agora, voltando para uma categoria inferior, que é o Rally 2, que é super competitivo, onde ele não tem a pressão que tem no Campeonato do Mundo, ele pode desenvolver-se, pode ganhar confiança, e se tudo correr bem, ganhando o campeonato, ele pode chegar ao Campeonato do Mundo numa equipa de Rally 1 com o peso adicional de realmente ter ganho um campeonato de Rally 2. Isso poderá acabar por fazer a diferença. David, o que é que tu ias dizer contra mim? Não ia dizer nada contra ti. A única coisa que eu ia dizer é que o Rovanperä fez as escadas todas. Fez as escadas todas, foi fazendo o seu percurso, passo a passo, ali, faz aqui, não andou. Epá, o Solberg, acho que ou seja, nós conhecemos o Rovanperä desde pequenino. Porquê? Porque a gente viu aquele vídeo do YouTube em que ele era um puto de 8 anos. 8 anos. Com um volante quase maior do que a cara dele, a fazer ali com carro à neve. Mas depois tu só começas a notar quando ele vai para o Mundial, ou seja, toda aquela base foi sempre fazendo devagarinho ao seu ritmo. O Solberg, mas há uns tempos atrás houve uma coisa que deu leak, que foi o gajo em 2016 nem 18 anos tinha e já andava a testar o Toyota em segredo. Essa gostei de saber há uns tempos atrás, foi muito interessante. O Solberg, já mais novo, digamos assim, já começa a ser aquela estrela do Rallycross e começa a competir no Mundial de Rallycross. Ou seja, eu acho que o Rovanperä, devido ao ambiente que teve, parece-me um ambiente mais regrado dentro de umas ideias e que foi possível abrir o leque de possibilidades e o leque do livro de se afirmar como piloto, esse ambiente foi melhor do que o Solberg teve e que agora vai dar um desses perlicos, ou seja, ele ou é muito bom ou faz um erro e fica por ali. É tipo Colin McRae ou tipo mesmo o pai.
Yeah. Sim, por acaso mencionaste aí uma questão que eu nunca tinha pensado, que é o facto dele nunca ter. Ele houve um ano que andou ali a fazer o europeu e depois fez uns WRC2, mas pelo meio andava a fazer rallycross e assim, eu acho que se tu vais focar numa coisa, focas-te numa coisa. Não te vais focar nos dois ao mesmo tempo. Eu acho que se ele quer ser piloto de rallies, foca-se nos rallies, quer ser fazer rallycross, faz rallycross. Pá, que seja feliz de qualquer forma. Acho que se ele quer ser um futuro nos rallies, acho que ele fez bem a dar um passo atrás, fazer a etapa de evolução que se calhar deveria ter feito, como vocês já disseram. Esperamos que seja um ano positivo para eles, esperamos que, porque todo o WRC2 este ano vai ser bastante interessante. Temos aqui bastantes nomes de pessoas que estão a dar um passo atrás ou um regresso e que querem saltar para o Rally 1. Portanto, temos aqui um ano que poderá ser bastante interessante. Antes de avançarmos para os destaques positivos e negativos, queria só ler aqui 2 comentários. O primeiro é do Rui Barbosa, que nos diz que foi uma boa inovação e um grande rally. Pena terem passado 4 vezes na mesma especial, a UMIA, aquela classificativa sprint. Podiam ter passado noutros locais e só terem passado por lá 2 vezes. Isto é a minha maior crítica ao rally, tal como é a minha maior crítica, se calhar, muitas vezes aos rallies nacionais. Aqueles regionais mais pequeninos em que eles fazem a mesma classificativa, às vezes 3, 4 vezes, que aquilo já chegas a um ponto que aquilo já é só buraco, não é? Quando eles vão passar a última vez, pelo amor de Deus. Mas percebo, foi uma questão de centralizar e ali em Úmia foi claramente tentar tirar partido de teres uma cidade. Nem todas as pessoas vão ao meio do monte ver o rally, nem todos são malucos como nós que se calhar iam ir ao meio do monte ver o rally. Ainda por cima naquele frio. Exatamente. Portanto, eu percebo que tenham feito isso, se calhar 4 vezes parece-me excessivo, concordo com o Rui, mas pronto, é o que é, pode ser que para um ano as coisas melhorem. Depois, a Joana Moreno faz uma pergunta ao Guilherme, que é: o que é que o Guilherme vos fez para o mandarem para o meio das montanhas? Sabes que o Salviano vai mandar o Guilherme para o Gulag, portanto a gente é mais amiga e mandou ali para as montanhas. Não sei se para eles ir habituando ao frio para depois ir para o Rally da Suécia para o ano. Exatamente, já estamos a fazer estágio para o Guilherme e de ser o nosso repórter no local para o próximo ano. Mas vocês não ouviram lá nada. aquela fogueirinha, aquela coisinha que diz a Rally Sweden, para ele fazer fogueira. Está feito. Uma cana de pesca. Fazes lá um buraco, a ver se sai alguma coisa. Muito bem. Vamos então aos destaques negativos e positivos. Portanto, peço-vos 2 destaques positivos e negativos a cada um de vocês e podes começar, David. Então, positivamente, o Otanaki M Sport, por tudo o que foi dito, a preparação foi estupenda. Tu já roubaste aí uma estatística que eu tinha, que era também para justificar este ponto positivo, que é aquela questão dos pontos. Acontece. E depois o Craig Breen, porque o Craig Breen e a Hyundai. Primeiro o Craig Breen, porque ninguém estava à espera que o Craig Breen fosse aqui de um momento para o outro, depois de uma temporada num carro diferente, destas regulamentações, porque ele já esteve na Hyundai com as outras regulamentações. Ninguém estava à espera que ele fosse dar este show, e foi o que eu expliquei há bocadinho. Acho que aquilo é uma pequena chicotada psicológica, ou dizer que, ok, eu vou penalizar, mas eu vou meter pé fundo e olha, se o outro não fizer, olha, acontece. Se tu reparares, o Otanaki e o Craig Breen estavam muito felizes no pódio. O Thierry Neuville e lá o Martin estavam ali meio... Queres saber a piada? É que quando eles subiram ao pódio, o Thierry Neuville chegou a subir ao segundo lugar. E pelos vistos, segundo dizem algumas pessoas que estiveram no local, o Thierry Neuville foi anunciado como segundo classificado no pódio. Ui, rumores. Polémica. Segundo dizem no local, acho que foi mesmo anunciado por erro. Portanto, houve alguém que não esqueceu-se de ver a última classificativa. Deram uma de Steve Harvey. Esqueceram-se de ver a última. E a Hyundai, porque esta é mais pessoal, porque eu não estava mesmo à espera. Não estava à espera que a Hyundai fosse assim tão forte. Digamos assim, o Lapi, se não tem aquilo, acho que vai ao pódio. Fácil. Muito bem. E tens algum ponto negativo? Negativos. Essa questão das especiais, a mim não me fez tanta confusão, mas percebo o facto de, por exemplo, o Rui e tu dizerem que é um ponto negativo. Para mim, o negativo seria a questão dos pneus. Não percebo o que é que aconteceu ali. Gostava de uma explicação melhor, mas olha, é o que é.
E por fim, é o facto da Hyundai ter tentado ordens de equipa e aquilo ter falhado redondamente. Tadinho do Cyril Abitbull, que lá vem da Fórmula 1, as coisas de equipa às vezes dão-se melhor. Muito bem, Guilherme. Bem, eu acho que temos quase os mesmos pontos positivos e negativos. O positivo é o Watt Tanak e é a M-Sport, mas eu, ser sincero, eu vou dar mais ao Tanak do que à M-Sport. Acho que ele estava mesmo na sua focado e fez um rally brilhante, na minha opinião. Positivo, o Craig, eu vou dizer positivo e negativo a Hyundai, mas por razões diferentes. O Craig Breen voltar e fazer o rally que fez, ele, tendo em consideração o que aconteceu no ano passado, eu não estava nada à espera que ele entrasse no carro, entrasse no Hyundai, que é um carro que no ano passado era complicado, e fizesse um rally como fez, de estar durante quase mais de metade do rally estar na luta pela vitória. E achei piada que mesmo a própria maneira dele estar era totalmente diferente. Eu concordo com o que tu disseste logo no primeiro dia, quando ele estava visivelmente emocionado. Só o facto dele, este rally, ele estava com uma energia tão boa que era quase o inverso do ano passado. No ano passado ele podia fazer o erro mais pequenino e à valeta e acabava ali o rally. Aqui, a forma estava a correr tudo bem, que ele entrou com o carro quase todo num monte de neve. Sim. E saiu de lá quase por milagre. Parecia ele podia ter ido ir lançar-se para cima de um lago de gelo e corria tudo bem. Era a ideia que passava. Depois o Lappi, tendo em consideração tudo o que ele disse em Monte Carlo e a falta de preparação que a Hyundai claramente tinha, o rally que ele fez é de louvar. Para equilibrar as balanças na Hyundai foi o facto das ordens de equipa terem corrido assim mal. Terem corrido muito, muito mal. Eu concordo com o facto de eles terem feito, mas ali eles têm de garantir que acertam. E o Neville tem de o puxar um bocado para o ponto negativo, porque ele aqui tinha de ganhar muito mais pontos. Ele aqui, este era um rally que ele tinha de ser ele a lutar com o Tanak. Sim, ele estava doente, essas coisas como pronto acontecem, mas acho que foi uma oportunidade falhada. Pontos contra Toyota. Toyota, depois do rally de Monte Carlo, eu vou ser sincero, eu estava à espera que, sim, abrir a estrada, ele acreditei que pronto, ia ser muito mal, mas tendo em consideração as diferenças de ritmos que nós tínhamos visto e a diferença de preparação que nós vimos em Monte Carlo, eu assumi que os Toyota iam se aproximar. Mas nenhum dos pilotos pareceu confortável. Os Toyotas pareciam estar sempre a fugir de traseira. Ou seja, não pareciam ter aderência nenhuma na traseira. E aliás, eu andava a ver os troços das etapas do Rovanperä e dava para ver que ele estava sempre super exagerado, com a traseira a tentar ultrapassar, e depois, aliás, o peão dele, a traseira dava para ver que vinha lançada já de uns quilómetros atrás. E depois, por último, pronto, o Evans, acho que não vale a pena estar a cascar muito nele, correu-lhe mal. E depois os Pirelli realmente, pelo menos, são consistentes. São consistentemente maus. Yeah. Muito bem. Eu vou dar aqui rapidamente os meus pontos também. Para não estar a repetir o que vocês já disseram, eu vou dar o meu ponto negativo para o Oliver Solberg, pelo excelente rally que fez. Vou dar também o ponto positivo para o negativo ao Oliver Solberg. Deste um ponto positivo. negativo. Disseste negativo. Vais ouvir na gravação
E vai Hater. dizer o ponto negativo pelo excelente rally que vejo e por ter... Erro Eu meu. sempre sou. Erro meu. Eu Peço sempre imensa sou. desculpa. Eu queria dizer, o meu ponto positivo vai para o Oliver Sauber, pelo excelente rally que fez. O meu outro ponto positivo vai para o Campeonato Júnior, pela brilhante luta que tivemos até ao fim, que, como eu disse, terminou separados por 6 décimas. O meu ponto negativo nem é para a Hyundai, é para o Cyril, porque pá, a cara de cu que ele fez, e desculpem a expressão, a cara de cu que ele faz quando percebe que aquilo correu mal, é que ele nem sequer disfarçou. Ele podia ter batido palmas e pronto, fazia de conta, não é? A cara de cu com que ele fica, olhar para Também aquela não é a situação. personalidade dele andar a bater palmas quando, sabe, já na Fórmula 1 Eu sei ele que não, mostrava eu sei que não. completamente. Eu sei que não é, mas pronto. Acho que a coisa poderia ter sido feita de melhor forma, mas lá está, não é a personalidade dele. Também tinha aqui apontado para dizer o Toyota e o Alfin Evans, mas vou dizer então o Tokamoto Katsuta, que na sua primeira chance na equipa principal fez o que fez. E para terminar os meus pontos negativos, vou dar ao Emil Lindholm, que por um erro começou completamente de forma errada a sua defesa pelo título no WRC2. E não há nem que temos tão bons pilotos. Sim. Eu tenho um ponto positivo que eu esqueci, que eu agora lembrei-me, já que falaste no WRC2. Qual? Quem é que ficou na segunda posição? Oli Christoph Verby, num velhinho Volkswagen Polo GTI R5. O Rui A mostrar que Wozard velhos bem são os festejou. trapos. Pois foi, o Wozard bem se celebrou. Mas pronto, terminando então os meus pontos. O meu último ponto negativo vai então para o Emil Lindholm. Vou só aqui fazer rapidamente duas questões relacionadas com o Rally, que era se vocês acham que o Craig Breen poderá ficar com um lugar a tempo inteiro. Ou seja, o Lapi teve uma performance bastante abaixo das expectativas no Rally Monte Carlo e na Suécia cometeu um erro quando estava em boa posição. O Dani Sordo teve um Rally de Monte Carlo para esquecer. Tudo indica que irá agora ao México. Acreditam que o Craig Breen até ao fim do ano fique com um dos lugares? Estou a ver pela vossa cara que nenhum de vocês está muito convencido por esta. Não? Então acham que isto poderá ter sido um dia de sorte, entre aspas? Não é um dia de sorte, acho que lembras-te da temporada que ele não teve a tempo inteiro e fez uma temporada decente e depois ficou a tempo inteiro? Foi quando ele foi para a Ford a seguir. Achas que é isso? Vamos com calma. Ok. Não vamos então saltar. No próximo rally vais espartalhar toda a primeira classificativa. Pois, da primeira esquerda. A outra pergunta que eu vos queria fazer tem a ver com a ordem de partida para os rallies. Porque este rally deu mais uma vez a prova de que muitas vezes aquilo que o Sebastião Loeb e o Sebastião Ligier se queixavam, porque eram eles sempre a abrir a estrada, que o piloto parte da frente, na maior parte do campeonato, acaba por ter que abrir a estrada no primeiro dia e acaba por ter uma desvantagem. A minha pergunta que eu vos faço é: se vocês concordariam, por exemplo, com um formato em que o shakedown funcionaria, por exemplo, como qualificação, como acontece, por exemplo, no Europeu de Rallys, no Campeonato Português de Rallys, em que a qualificação é feita no shakedown, ou seja, tens uma ou duas passagens de treinos, depois tens o one-shot qualifying, como o Guilherme tanto gosta. Se acham que isso acrescentaria alguma coisa, ou seja, o piloto mais rápido escolheria a sua ordem de partida, né? Ou seja, num rally de terra, se calhar o Kalle Rovanperä escolheria partir como o último dos WRCs, por exemplo. Acrescentaria mais uma especial, é que eles iam dar a batalhar entre si e a tentar lutar ali a fundo para depois terem o poder de escolha. Isso acrescentaria alguma coisa. Agora, sem haver isso, se excluindo isso e tirando isso e nunca colocando isso, porque não? É assim que tu vês se aquilo é uma desvantagem para quem está à frente, que é para ser possível a quem está atrás ser possível recuperar dessa desvantagem para o campeonato, para no fim dar, vamos dizer, um campeonato mais renhido assim. Mas também fala o gajo que com as mudanças da qualificação da Fórmula E disse que ok, isto é mais justo, mas tinha muito mais piada quando tu chegavas a um final de campeonato e tinhas para aí 6 gajos já à luta pelo título, porque na qualificação eles andam para trás e para a frente. Guilherme? É isso. Liga aí ao João Carlos Costa para ele também participar nesta discussão de ordens de Sabes o que é que ele me disse? Porque eu antes da transmissão perguntei-lhe o que é que ele achava disso e ele disse-me logo: nem penses, deixa estar como está, que assim é giro. Está a ver? Pois é, claro que é.
Eu gostava dessa tua ideia de eles realmente lutarem pelo direito ou pela vantagem de arrancarem da posição que queriam. Mas eu estou como o David, é um bocado. É para tentar equilibrar o campeonato de alguma maneira. Dito isto, vamos ser sinceros, os rallies também nos últimos anos, isso não tem ajudado muito para mudar os campeões. Exatamente. Isso eu não- Quem domina sempre, se quiser. Não é se quiser, é se Sim, tiver a máquina mas, suficiente. mas tens tido campeões diferentes nos últimos anos, algo que não acontecia nas épocas dos Sebastiões. Porque os outros dois reformaram-se. Mas não interessa, é o que é. O gajo Eles estão voltou- meio o reformados, gajo meio na voltou do lar de reforma, a receber o idosos. subsídio, pá, não interessa. O gajo voltou do lar de idosos, vem aqui e dá uma estalada sei, a toda a sei. gente, limpa Sei. Monte Carlo. Faz-me confusão também, faz muita confusão. Assim, eu acho que no bocado. México vamos ter o tira-teimas, dessa questão de eles chegam e limpam e vencem, e eu acho que isso é mais Monte Carlo que vence a experiência, e eu acho que no México a gente vai ter aí outro tira-teimas para provar se isso é verdade ou não. Sim, mas vamos também, o facto do o Rovanpera no México vai arrancar em segundo. Penso eu, é Sim. segundo. Sim. Sim, segundo. Aí vamos ver se realmente se ele Vai-se se foi queixar uma do pó. estratégia bem, ou se vai se queixar, exato. Vai-se Qual queixar é que do vai ser? pó. Vai Qual dizer é que que está vai muito ser? pó no carro à frente e está a entrar na cabine. Eu vou ser sincero, eu adorava que fizessem um one shot qualifying para tudo. Para tudo mesmo. Mas olha que também no não. Campeonato da Europa dá umas coisas interessantes. Às vezes umas colocações de entrada para o troço interessantes. Eu lembro Claro, de ver isso, ainda vejo, não é? Mas quando cobria de ficar ali na espera e depois, ok, este gajo vai para aqui, de fazer. Eu fazia uma coisinha antes, só para mim, estupidez minha, e depois ia conferir, pá, pensei bem ou não pensei bem, e começava a ver ali e o gajo metia à frente e atrás e eu, está bem. Claro, porque o one shot qualifying resolve todos os problemas que há na humanidade. Sim. Fome em África, one shot qualifying. Guerra no mundo, one shot qualifying. Claro, pá, é assim. Guilherme parece-me ter as melhores ideias. Quero só ler rapidamente o comentário da Joana que disse: tanta fé no Brino, vocês acreditam mesmo no coitado do moço? É verdade. Eu já Joana, vi o Craig Breen fazer muita coisa com carros de. Ele ganha um Sata Rally Açores com Peugeot 208 R5. Aos aninhos que isso já foi. ó Joana, pá, eu sou adepto da McLaren, fé não me falta. É isso mesmo, Guilherme. Vamos só rapidamente então fazer uma antevisão do Rally do México antes de terminar. E para o México, as contas do campeonato são as seguintes: ou seja, temos o Otanak líder com 41 pontos, Kalle Rovanperä é segundo com 38, Thierry Neuville é terceiro com 32, Elfyn Evans quarto com 29, Sebastião hoje é quinto no campeonato, mesmo só fazer uma prova, tem 26 pontos. Craig Breen tem 19 e é sexto. Isa-Pekka Lappi tem 15 pontos e é sétimo. Takamoto Katsuta, oitavo com 8. Pierre-Louis Loubet com 8 pontos é nono. Dani Sordo com 6 é décimo. E a partir daqui para baixo são os WRC2. Portanto, pergunto-vos quem é que vocês acham que vai ser o vencedor no México. Se têm alguma previsão surpresa, que acreditam que talvez seja o Sebastião Ogier, Tanak. Não se esqueçam que o Tanak abre o Rally do México. É ele que vai abrir a estrada no primeiro dia. Em que lugar é que vai arrancar o Ogier? É quinto, não é? É quinto. Vai ganhar o reformado outra vez. Não sei, olha que há a questão do pó no México. Eu não penso que não há previsão de chuva. Não andei a ver a meteorologia tão à frente. Também ainda falta um mês. Atenção, o Rally é só daqui a um mês. Temos muito tempo. Mesmo assim, eu acho que vai haver essa questão do pó, mas acho que pode ser uma boa hipótese para o Gier. Eu vou colocar o meu dinheiro no Rovanperä. Vamos dizer assim, vai o Rovanperä. Guilherme? Eu não posso dizer o Rovanperä. Sempre que eu digo Rovanperä acontece alguma coisa. Eu tenho a sensação que o Ogier vai ganhar. Mas eu tenho de ser fiel. Vai ser o Rovanperä. Vai Vasco, mais um Toyota. Eu vou ser pouco criativo
E vou Oliver dizer- Solberg. Não sei se ele vai. Acho que quem vai no lugar dele, acho que é o Gus Greensmith, que vai fazer o início do campeonato dele no WRC2, que começa no México. Portanto, Pensava que ias dizer que era o Peter Solberg que ia fazer no lugar dele. e se ele queria, se bem queria ele. Eu acho que vou dizer o Thierry Neuville. Estou. Assim, vocês podem se rir e tal, mas ele vai partir em terceiro, portanto já apanha a estrada mais limpa. Pode ter a questão do pó, como o David disse, mas o ano passado, por exemplo, a Hyundai sobreviveu bastante bem no pó da Grécia. Portanto, quem sabe, quiçá, Lembras-te da cerveja? lembro-me, sim senhora, isso podíamos contar no Rally do México, se calhar fazemos aí umas histórias engraçadas e vamos deixar isso para lá. Para quem quiser e pode pesquisar, não é? Mas é uma história bastante engraçada A com a cerveja. situação da Corona. O Chris Mick também foi do México, não foi? Foi. Não, foi na Foi Argentina. Foi na Argentina. Ok. Foi na Pronto. Argentina, É a América saída do de Sul. semana dele. América do Sul. Mas eu vou meter o meu dinheiro no Thierry Neuville. Pode ser que a gente tenha aqui, e assim ficávamos com uma vitória para cada construtor no início do ano, que é sempre interessante. Lembram-se em 2017, nos 4 primeiros rallies que venceram as 4 marcas. Portanto, era interessante termos algo deste género já em 2023. E desta vez. Mas eu não vou esquecer- era lindo que fosse outro Hyundai a ganhar. Mas espera aí, 2023 só tens 3 marcas. Não pode ser 4. Pode ter ali e essa terceira marca diferente a vencer. Tá bem, ok, tá bem. Pá, Eu tenho eu fiz exemplo umas de contas maradas. 2017 em que Tu começaste em a falar em 2017 4 marcas e eu comecei a pensar, pô, este gajo está a meter um Skoda que vai ganhar o rally. pior, ia pôr um Volkswagen. Imagina um Volkswagen ganhar um rally, isso é que era. Pô, isso era excelente. Ou então, Isso agora espera aí, deu assim ainda há os aqueles Peugeots. flashbacks. Não, já não há os Peugeot R2. Já não há. Não, já não há. Não. Caraças. Agora é aqueles Rally 3. É. Não, Rally 4, Rally 4. Rally 4. Mas O desta Rally vez- 3 é a 4 rodas motrizes, não é? Exatamente. Vamos ter a Ford e a Renault só apenas nessa categoria para já. Mas desta vez eu consegui terminar o podcast sem me esquecer do trivia. E portanto eu vou repetir a pergunta. Se vocês quiserem, vou-vos deixar aos dois responder. Que é, em Monte Carlo vimos o Kalle Rovanperä atingir a marca das 100 vitórias em classificativas. Dos pilotos que fazem o campeonato 2023 a tempo inteiro, quem foi mais rápido a atingir as 100 vitórias em especiais? Eu vou-vos dar as 4 opções. Kalle Rovanperä, Thierry Neuville, Otto Tanak e Alfie Evans. Quem é que vocês acham que foi o mais rápido dos 4? Rovanperä. O Neuville andou para ali perdido quando passou para a Hyundai, não é? Sim, Ele ele também não esqueças teve que no ele começa na Citroën 2012, Andou 2013 no Ford da Sport. Qatar. Sim, e o foi Ford da vice-campeão Qatar do não- mundo. No Foi Ford da vice-campeão Qatar. do mundo. Foi. Sim, foi vice-campeão Ford do da mundo Qatar, com um ok. Ford. Ele tem aí, E tem depois essa salta para em questão. 2014, salta para a Hyundai e fica na Sim. Hyundai até hoje. Mas aquele começo do Hyundai, aquilo levou ali algum tempo. Mas não Foi o foi Neuville. 4 anos a dar frutos. Foi o Neuville. Achas que foi o Neuville? O Guilherme disse Rovanperä. E eu posso confirmar que o Rovanperä é o que é o mais rápido. E agora vou-vos dar os Caraca. resultados e vou-vos dar os rallies que eu dei o meu trabalho de fazer estas contas. O Kalle Rovanperä, e vocês vão ter noção destes números quando eu vos disser, quando eu os comparar com os outros dois, o Rovanperä demorou 33 rallies a atingir 100 vitórias em classificativas. Portanto, ele Ok. conquista isso no Monte Carlo em 2023. O Thierry Espera aí. Neuville, Levou 100 e tal. não, levou 71 rallies. Quase. Isto foi E o na Tanak Argentina em acho que levou 2017. mais. Não, levou menos. 61 Levou menos? rallies. Ok. 61 rallies. Foi na E o Argentina em Evans? 2018. E O o Evans levou 81 rallies, Ok. que foi em Monza 2021. E agora, O para Evans terem uma teve mais noção, dificuldades. exatamente, Espera. só para terem uma noção do quão ridículos são estes números, ridículos no bom sentido, atenção, muito são bom. os números do Rovanperä. O Dani Sordo, que está no Mundial de Rallys há tantos anos como todos sabemos, demorou 59 rallies. Ou seja, o Dani Sordo demorou menos rallies que o Thierry Neuville, Otto Tanak e Alfie Evans. Sim, a mas conquistar o Dani Sordo arranjou ali uma pataca bem feita logo no início da carreira. O Evans andou para cima e para baixo durante muito tempo. Andou a fazer E pior que ele foi o WRC. Tanak. O O Tanak Tanak que andava foi para cima e assim. para baixo. Sim, o Tanak. E o Tanak também levou algum tempo. Mas acho que chegou mais tarde que o Evans. Chegou mais Mas tarde eles- ao topo. Sim. Sim, O Tanak sim. demorou mais a amadurecer. Portanto, agora vamos compará-lo com os dois Sebastiões. Pois é, Vocês isso que eu acham ia que- perguntar. Vocês acham que ele conseguiu ser mais rápido que os dois Sebastiões? Que o Loeb não. Talvez o Ogier. Porque o Ogier tem um ano. Tem um ano que, quer dizer, ele tem um ano que fica Eu de só fora. contei, que faz atenção, mas tu só contaste com os anos, WRCs.
Exatamente, Sei. anos do WRC. Não foi mais rápido. Porque hoje tem uma catrafada de vitórias com o Volkswagen. Yeah, isso. Mas não te esqueças que ele começa num acho que é Citroën a inflacionado. partilhar carro com o Loeb. Com o Loeb. Yeah. E a ter que fazer ordens de equipa das quais não respeitou, e que depois vem o Loeb no final do troço dizer tal, não sei o que é isso, o que é que andamos a fazer para aqui e tal. Mais rápido que o OGM, menos rápido Sim. que o Loeb, acho que é. Mais rápido que os dois. Tecnicamente vocês estão certos, mas eu vou explicar porquê. Porque o Ogier demorou 36 ralis. Ok. Foi em França, em 2011. O Sebastião Loeb demorou exatamente o mesmo número de ralis que o Kalle Rovanperä a atingir as 100 classificativas. Foi na Alemanha em 2004. Portanto, já vejam lá quantos anos isto já foi. Num Citroën Chara. Exatamente. Mas muito bem. É sempre divertido fazer este tipo de pesquisas e passo demasiado tempo a fazer estas coisas. É o que é. É uma panca pessoal já. Chefe, Vasco, o que é que estás a fazer? Estou a fazer aqui um trabalho muito importante. O quê? Estou a pesquisar trilhas. Vamos ver no México como é que vai ser, que agora a tarefa está mais complicada. Lá com a Bíblia agora tem que se pagar, mas a gente vai ver isso. Vamos fazer uma vaquinha e vamos fazer para ver o trilha na mesma. Muito bem, meus senhores. Tem alguma coisa que queiram dizer? Não. Nada? Sejam Tem mais nada a felizes, acrescentar? tenham saúde. É isso mesmo. Sigam o conselho do David. Agradeço-vos a todos por nos terem ficado a ouvir. Agradeço ao David e ao Guilherme por terem participado comigo nesta 1h30 de conversa e de galhofa. Espero que se tenham divertido connosco. Contamos com vocês no México, onde faremos também fazemos mais um episódio sobre o Rally e depois a antevisão sobre o Rally da Croácia. O Rally é mais ou menos aqui ao mês, portanto temos aqui um intervalozinho para recuperar energias. Portanto, vemo-nos daqui a um mês. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima.